Olá, você que nos acompanha aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News, também aqui nas redes sociais, nosso YouTube da Band Bahia. Eu sou Victor Pinto e você já deve estar estranhando. Nossa, os meninos estão fora dos estúdios da Band. Pois é, porque a gente tem esse costume, sempre uma vez por mês, fazer uma edição especial do Boa Tarde Bahia. E hoje nós estamos direto da nova área de eventos do restaurante do Almacem Pepe, aqui direto do Shopping Barra. Esse setor de eventos que vai ser inaugurado, vai ser lançado hoje à noite. Então, a gente fez essa ocasião especial com um entrevistado ilustre, não é isso mesmo, Luiz Felipe Veloso? Boa tarde. Muito mais que ilustre. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Primeiro eu vou lembrar que você interage sempre bem conosco, mandando sua mensagem, sua pergunta, seu pitaco, sua crítica, mas vez que outra, faça também um afago aí pelo 719-8729-5248. Não nos abandone. 719-8729-5248. Eu sou Luiz Felipe Veloso, estou aqui. Estamos na companhia do professor Wilson Gomes. Eu que não tive a satisfação de ter sido aluno dele. Eu tive. Você teve. Graças a Deus. Só o conheço pelos textos, pelas palavras, alguns textos bem polêmicos, interessantíssimos, porque ele tira a gente do rasteiro, né? Do entendimento meramente polarizado. Primeiro, desejar boa tarde e agradecer o senhor ter aceitado o convite, professor. Boa tarde, garotos. Prazer estar aqui, viu? Pois bem, e diante de uma ocasião especial, né, Luiz? Porque além da gente estar aqui direto do Almacem Pepe, nós temos duas edições dos livros do professor Wilson Gomes. Transformações da política na era da comunicação de massa. Isso aqui é para a galera do meu tempo, né? Eu que entrei na faculdade em 2002. Então, nessa época, a gente tinha um recorte bem diferente da realidade, né? Não só do ponto de vista das emissoras, dos emissores. Lança hoje, viu, essa edição revisada aí da EDUFBA. A terceira edição revisada e ampliada e adaptada, inclusive, à linguagem, ao português de agora, né? Com o novo acordo. E essa outra obra, Transformações da política na era digital. Vamos tentar aproveitar esse tempo que fazer a gente a propaganda, tem Editora Paulus. Editora Paulus e EDUFBA, viu, minha gente? Então, revisada EDUFBA, Editora Paulus aqui, ó. Transformações da política na era digital, ambas do professor doutor Wilson Gomes. Eu já vou te perguntar qual relação a gente pode fazer dessas duas obras. Na verdade, a segunda é uma atualização da primeira. Quer dizer, o primeiro eu escrevi, publiquei em 2004, naturalmente ele acompanha as discussões sobre comunicação e política os 10 anos antes. Estava no auge, em 2004, o auge da era da televisão. A televisão era o centro da vida política, muita gente acha que ainda é hoje, mas não é bem assim, a gente sabe bem disso. Mas ela era muito importante, seja para as campanhas políticas, seja para o modo como o noticiário televisivo, de alguma maneira, orientava a posição dos eleitores, a adotar enquadramentos, a escolher a agenda fundamental. Então, a televisão pautava a vida política, a gramática da televisão organizava o modo como a política se apresentava aos eleitores e aos cidadãos em geral. Em 2004, estávamos assim. Aquilo continuou ainda por algum tempo. Mas ali, por volta dos anos 2010, as coisas mudaram, né? Um longo processo que vai de 95 até 2000, no caso brasileiro até 2018, por exemplo, né? Houve um aprofundamento, seja da penetração digital, no sentido de que mais gente estava presente em ambientes digitais, como uma transformação digital da vida, a vida toda, né? Inclusive, o que não estava ainda transformado digitalmente foi transformado digitalmente ali entre 2018 e a pandemia, né? Nada ficou fora disso. E aí a política também mudou, porque, por exemplo, a eleição de Bolsonaro, de alguma maneira, representou esse desafio, porque foi a primeira vez que a televisão encontrou um desafiante na hora da propaganda eleitoral. Nós tínhamos Alckmin com um latifúndio de tempo de televisão e tínhamos Bolsonaro apenas com mídias digitais, e naquele momento houve um desafio e nós vimos que Bolsonaro foi vencedor com larga margem, né? O Alckmin terminou aquela primeira disputa eleitoral que foi entre Alckmin e Bolsonaro para ser o representante da direita, menor ainda do que entrou, e de fato se demonstrou naquele momento a força das redes digitais, dos grupos do WhatsApp, né, da ecologia midiática da direita, utilizando canais no YouTube, o tráfego de mídias do Instagram ou do Facebook,
né? Então foi um momento que, de fato, ele se demonstrou que agora tinha um outro desafiante aqui, que possivelmente esse desafiante ganharia a disputa doravante. E assim aconteceu, desde 2018 tem sido mais ou menos isso. A política encontrou um outro espaço além da televisão. Claro que o digital nunca elimina o meio ou o recurso anterior, ele incorpora e assimila, mas hoje estamos mais ou menos nessa fase em que o digital, quer dizer, os ambientes digitais, a comunicação digital, né, as estratégias digitais de campanha, a apresentação dos conteúdos digitais, eles de fato predominam na política. A gente está conversando com o professor Wilson Gomes, aqui direto da nova área de eventos do Almar Sem Pepe, do Shopping Barra, aqui no Boa Tarde Bahia. Professor, nesse primeiro livro, me lembro bem, o Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa. Tem um capítulo, até porque a gente tinha que ler, viu, Luiz? Tinha que ler o livro para fazer a prova dele depois. É uma senhora prova, pois é. Então, tem um capítulo que fala muito sobre o teatro político, que é justamente transformar o parlamento, transformar o local da política como uma forma de teatralizar, de chamar a atenção da opinião pública, de chamar a atenção principalmente dos mediadores, no caso jornalistas, etc. Como a correlação desse teatro político tem fortalecido quando a gente vai, por exemplo, para as transformações da política na era digital? Porque, por exemplo, quando a gente vê uma imagem da Câmara Federal, por exemplo, basicamente todo deputado na hora de uma votação em discussão importante com seu celularzinho ali, vociferando, colocando o dedo na cara do adversário. A era digital veio fortalecer esse conceito de teatro político? Ele veio transformá-lo, porque a era digital, a era, digamos, do espetáculo político na era da televisão, de alguma maneira tinha uma diferença fundamental, não é o fato de ser visual, porque também hoje continuamos visuais com vídeos, embora a visualidade não seja suficiente, né? Nós temos visualidade, o meme é visual, mas não é a mesma coisa, né? Mas a diferença fundamental é que havia a mediação do jornalismo. Então, você podia fazer o espetáculo que você fizesse, né, e precisava espetacularizar as situações, tinha um sujeito que se organizavam para parecer bem na televisão. Os mais velhos lembrarão das eleições de 1989 e como os candidatos que se deram bem em 89, ali foram os candidatos que conseguiam falar bem para a Câmara. Era bem diferente, né? Os candidatos que vinham da tribuna, os oradores, que a voz projetava a certa distância, pareciam histriônicos, né? Parecia que estavam recitando. Você colocava diante de uma Câmara, sei lá, Brizola, né? E soava estranho, porque ele falava do jeito que era ótimo para o teatro, né? Para um palanque, né? Ele falava rotundo, você deve lembrar disso, palavras assim, mas não funcionava, mas era diferente, porque na televisão você tem uma captação de som bem próxima, a imagem fecha em você, então de repente aparecem sujeitos que sabiam lidar com isso, né? Principalmente Collor, que era um sujeito que tinha uma emissora de televisão, que portanto ele sabia que a captação de som era próxima, que ele podia olhar para a câmera, portanto como se estivesse olhando diretamente para o eleitor que estava na sala. Então era isso, então mudava muito, digamos, a gramática, o modo como a política se apresentava. E tinha a mediação do jornalismo, porque no fundo a edição do telejornalismo era que afinal de contas determinava o corte que ia aparecer para o eleitor. Já na era digital não, né? Você não tem mais a mediação do jornalista, do jornalismo, na maior parte das vezes. Ao contrário, né? O sujeito que faz a estratégia digital pega o corte a partir daquilo que o jornalismo editou e faz um novo corte. Então, você tem os novos editores, todo sujeito que pega o material da televisão, por exemplo, e faz um novo corte, ele é um novo editor, reedita, dá um novo enquadramento, faz um outro discurso, a passagem é outra, tudo aquilo que nós já... Sem compromisso ético, sem parâmetro. Com compromissos com sua estratégia, com seu né? propósito. Com sua estratégia, porque não tem mais um outro mediador que vai depois filtrar aquilo ali, checar, né, verificar. O jornalismo, aquilo que caracteriza o jornalismo é apuração, então não há mais apuração, né, é um outro tipo de coisa.
E sem falar nas imagens que são produzidas pelos próprios usuários, quer dizer, não são imagens retiradas do jornalismo, do noticiário, mas são imagens geradas ali, porque um sujeito estava com um celular na hora e gravou uma determinada cena, né? E hoje o fluxo é o contrário, a maior parte desses materiais produzidos por usuários é que vão para o telejornal, né? E aí o controle mudou de mãos, né? A mediação desapareceu. Agora é a própria política. E aí tem problemas, porque às vezes isso briga de galos, né? Às vezes, frequentemente, vale tudo, né? Não há responsabilização de alguma maneira, solta aquilo ali, depois vamos ver que consequências. O importante, o impacto é medido diferentemente. Então é ainda uma era do espetáculo, né? Da visualidade, mas ela mudou completamente, porque as instituições envolvidas nisso mudaram, saíram das instituições, entrou a política selvagem, né? A política solta aí, então isso muda muito. Bom, para você que sintonizou agora, estamos no Boa Tarde Bahia conversando hoje, eu, Luiz Felipe Veloso e Victor Pinto, com o professor Wilson Gomes. Dentro dessa questão, do ponto de vista jurídico, há um senão muito forte aí, né? As empresas de comunicação até então, antes do boom das redes sociais e do digital, elas são concessões públicas, e por serem concessões públicas, elas são movidas e precisam ser conduzidas dentro de parâmetros legais. O digital acaba, até que a gente consiga trazer esse tema e essa discussão de fato, né, no nosso ambiente, ele acaba deixando isso um tanto quanto solto. Esse flerte com a ilegalidade torna o jogo ainda mais arriscado, o senhor concorda? Ou não? Torna o jogo mais democrático, mais aberto, mais acessível? Vamos dizer que tem de um tudo, né? Na verdade, nisso aqui. Porque, sim, por um lado, há uma horizontalidade, é menos dependente da indústria, das empresas de jornalismo, das empresas de mídia. As empresas de mídia têm os seus critérios, seja os critérios do jornalismo, quer dizer, regras sobre objetividade, sobre imparcialidade, a obrigação de checar, né, a obrigação de apurar, esse conjunto de regras. E o fato legal da responsabilização, né? Depender de como você pode ser responsabilizado pelo que você faz, obviamente, né? Se você resolve, por exemplo, ser parcial no jogo político em determinadas coisas, por exemplo. Tá? Então você trabalha com um tipo de limite legal. Do outro lado, você tem assim, mais horizontalidade, porque aí qualquer militante, ele é um agente político, se ele conseguir audiência, ele mesmo, o famoso broadcast yourself, né? Uhum. Se você conseguir por ele mesmo a sua própria audiência, ele é uma voz importante. Mesmo do jeito que começa trabalhando, sei lá, acumulando audiência, porque ele fala sobre games. Vamos pensar, Felipe Neto, né? Sim. Fala sobre games, aí de repente ele resolve que ele quer falar sobre política. Ele já tem audiência. Então ele tem a audiência dele. Tem um sujeito lá que não falava sobre nada. Ele percebe que falando sobre política num determinado tom, né, de um determinado jeito, ele vai atrair o público de um determinado partido, de uma determinada inclinação política. E, de repente, ele começa a ser produtor de conteúdo, que agora o termo é conteúdo, né? Produtor de conteúdo dessa perspectiva, né? Ele vai ser um radical do tipo XY. Então, ele próprio captura a audiência dele e ele pode falar o que ele quiser. O problema hoje é uma grande discussão. Primeiro que, bom, o digital não circula no éter, né? Ele circula por plataformas, recursos, dispositivos, etc. E essas plataformas, recursos e dispositivos ganham dinheiro com visibilidade, aliás, como qualquer outra empresa de comunicação. Então, as empresas de plataforma são empresas de comunicação, mas não são empresas de mídia. Então, elas não sofrem a regulamentação que as empresas de mídia sofrem, ou que estão sujeitas, para usar a expressão melhor, estão sujeitas, pelo menos desde o século XVIII, quando começa a estabelecer as constituições democráticas, e aí associam as empresas de mídia, primeiro a imprensa, né? Depois a imprensa, a televisão e o rádio herdam da imprensa esse conjunto de obrigações. Porque tudo bem, tem que garantir liberdade de imprensa, porque sem liberdade de imprensa não tem liberdade de partido, mas ali tem uma responsabilização, porque ele é parte de um jogo e tem regras, é um jogo que tem regras, a democracia tem regras. As empresas de plataformas são empresas de comunicação, mas não de mídia, portanto eles querem dizer que eles oferecem um espaço e as pessoas ocupam esse espaço como ele quiser. Então, eles são muito mais do que... São uma praça. Você vai lá e anda na praça como você quiser, você faz na praça que você quiser, etc. Esse é o pressuposto fundamental.
O que está em dúvida hoje, quer dizer, aquela sociedade está disputando isso, é se de fato é isso ou se deve ser tratado como uma empresa de mídia. Sobre isso há uma controvérsia enorme, né? Porque, de um lado, não são da mesma natureza do negócio de comunicação antigo, né? Por outro lado, de fato, os usuários têm um papel na comunicação digital que nunca tiveram em nenhuma empresa de comunicação anteriormente. A empresa era responsabilizada porque, de fato, ela editava o conteúdo. Se ela não edita o conteúdo, a responsabilidade é de quem faz o conteúdo, de quem produz o conteúdo. E é a questão quanto cabe a cada um desses aqui. No momento, no Brasil, hoje tem uma inclinação, né? A esquerda tende a regulamentar, mas a esquerda gosta de regulamentar tudo, né? E acho que resolve o problema, inclusive, da falta de apoio, de voto, regulamentando, né? A esquerda queria regulamentar a mídia digital, não era bastante o que havia de regulamentação em televisão. Há pouco tempo, 10, 15 anos, o projeto em cima da mesa era um projeto de regulamentação da mídia digital, né? Que parecia que aquilo que ia resolver o mundo, né? Agora quer regulamentar as plataformas, é isso. E a direita não quer que regulamente, por quê? Porque você olha para a Câmara dos Deputados e vê um conjunto de beneficiários de fake news, desinformação, dessa luta na lama, etc. De eleitos através desse caminho, né? Agora, eu participei de uma discussão com o professor Jaime Barreiros, uma das nossas discussões da Escola do Judiciário, do TRE, analisando questões eleitorais e tal, e aí a gente teve um debate bastante acalorado e bacana, quando a gente debatia Como as Democracias Morrem, o livro. E claro que é baseado em um contexto americano, de um estudo americano dos autores, e que colocam os partidos políticos no bipartidarismo americano como os guardiões da democracia. E a gente tentando fazer o paralelo com o Brasil, que a gente tem esse multipartidarismo, e eu entrei numa tese de uma discussão de dizer assim, não, os guardiões da gente, baseado no que a gente viu das últimas eleições, na minha visão, na minha opinião, foi a própria imprensa e principalmente o Supremo Tribunal Federal. Aí eu pergunto ao professor Wilson Gomes, na sua opinião, quais são os guardiões hoje da democracia brasileira? E mais, o multipartidarismo atrapalha ou ajuda o processo democrático? Começando do final, né? Eu acho que o multipartidarismo, em princípio, não atrapalha, não é o multipartidarismo. Talvez um efeito colateral disso que é a fragmentação partidária. Então você tem um conjunto enorme de partidos demais, talvez, assim, proporcionalmente com relação aos países de democracia mais estável, né? É uma sorveteria partidária de matar de inveja as grandes sorveterias de Salvador, né? O pior é que não tem muito sabor, né? Porque 10 daqueles ali, a diferença é mínima entre eles, né? É apenas agências de oferta de emprego, né? E de contratação de votos. Está ali oferecendo, tentando conquistar votos. Então, a parca significação. Mas, por outro lado, se você pensar assim, alguns criticam esse o pluripartidarismo brasileiro, pensariam que se reduzissem isso, vai melhorar. Não sei, porque estão reduzindo agora. Inclusive, tem muitos partidos pequenos, tem muitos partidos pequenos aparecendo e aparecendo uns gigantes, né? Exato. Ou seja, um mundo, assim, com o PL abarcando os partidos todos, fica melhor. Né? Se dá mais força a um determinado conjunto de posições políticas. Então, não necessariamente é o pluripartidarismo. Acho que é ruim porque confunde o eleitor, é ruim porque dá uma ideia de balcanização da política, é ruim porque os partidos ficam sem substância, né? De diferenças específicas, diferenças um dono ou um grupo que fatura com aquilo ali. Isso é ruim, mas isso não faz com que acabe a democracia, né? Porque você podia ter 29 ou 30 partidos e ter 3 partidos ou 4 partidos com muito voto, né? Como acontece em muitos lugares. Mesmo nos Estados Unidos não tem só 2 partidos, você tem um número muito grande de partidos, inclusive partidos regionais, etc., mas só votam em 2, né? E as coisas se resolvem por aí. É o eleitor que decide organizar dessa maneira. Então, a parte sobre multipartidarismo é essa. Eu acho que não é o problema, não está nisso. Então, o modo como ele se apresenta, digamos, é muito fácil criar e manter um partido no Brasil, né? Ele continua por inércia, com acesso a recursos partidários e sem votos, sem bancadas e tal. Mas isso não significa que se você fechar alguns poucos, a democracia vai necessariamente se fortalecer. A democracia se fortalece quando tiver partidos democráticos. O importante é que tenha partidos democráticos, né?
sobre os guardiões da democracia, na sua opinião? Pois é, eu nem chamaria de guardiões, porque, na verdade, assim, nós somos zagueiros da democracia ultimamente, entendeu? Perfeito, porque como uma coisa vem vindo, assim, a democracia tem estado sob ataque e tal, então você tem uma zaga que é o que aparece lá antes do gol, entendeu? Foi mais ou menos isso. E sempre desesperadamente. Porque é aquele negócio. Aí você pergunta assim, mas o zagueiro pode chutar na canela? Aparentemente, né? Se não chutasse, dadas as circunstâncias, foi o que aconteceu. Não estou recomendando chute na canela de ninguém, né? Longe de mim, mas frequentemente isso tem acontecido. Eu acho que a posição do STF, particularmente do ministro Alexandre de Moraes, mas não só do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que essa estratégia de singularizar em Alexandre de Moraes é interessante para quem ataca o STF, mas obviamente é um voto coletivo, há um apoio do colegiado, né, uma posição predominante, não é unânime, mas é predominante no STF, e todo mundo entende que é uma instituição que está em questão. Então, foi um papel importante, né? Um papel de defender uma determinada posição ali, quando aparentemente não teria mais ninguém para defendê-la, né? Eu acho que isso é importante. Assim como o jornalismo. O jornalismo também cumpre papéis que são importantes. Quando você pensa, por exemplo, o papel do jornalismo durante a pandemia, né? O jornalismo tinha um problema de credibilidade, de reputação grave ali até o início da pandemia, porque durante a crise que vai de 14 a mais ou menos 2020, né, o jornalismo entrou muito na luta política. E ali foi um momento de perda enorme de credibilidade. Mas quando chegou na pandemia, eu fico imaginando assim, se William Bonner não tivesse virado ministro da Saúde, no momento que faltou isso aí, onde nós iríamos parar, né? O pool que as empresas de jornalismo fizeram no Brasil para poder apurar fatos quando o governo começava a divulgar os fatos que queria, né, e fazer seleção de negócio, então foi um negócio impressionante. Então o jornalismo é fundamental. O jornalismo, a gente pode se criticar o jornalismo quanto queira, mas sem o jornalismo seria muito difícil para a democracia sobreviver nesse país. Aliás, o jornalismo, eu costumo defender, não sei se estou correto, que o jornalismo em si ele é democrático, porque são muitas empresas de comunicação, uma acaba em algum momento desdizendo a outra em alguma circunstância, e o resultado acaba sendo o melhor dos meios, né? O melhor de cada uma delas, e não necessariamente o todo. Sim, senhor. Eu preciso fazer uma pergunta que eu faria se eu tivesse sido aluno de Wilson Gomes. Porque nesse universo de coalizão, que se convencionou chamar, essa expressão ficou muito comum, né, de 2000 para cá, né? Como é que a gente consegue hoje em dia identificar um partido de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de progressista de direita, progressista de esquerda? Se um aluno te fizesse uma pergunta dessa em sala, o senhor daria nota 0 ou responderia tranquilamente? Eu acho que dá para perceber, sim. Eu acho que as pessoas... Havia muito essa conversa, sobretudo ali em 2015, de que não existe mais direita nem esquerda no Brasil, no mundo, que esse é um discurso ultrapassado e tal. O que nós vimos depois foi que o mundo virou a direita, né? E não parou na direita, foi a extrema direita. Então, na verdade, as pessoas sabem essas clivagens. E as clivagens são várias, claro. Tem esquerda e direita, nós tínhamos a diferença entre partidos fisiológicos e partidos com propostas materiais. Os fisiológicos apenas disputavam poder, etc. Partidos fisiológicos versus ideológicos, né? Temos partidos progressistas, partidos conservadores. Eu acho que as pessoas mais ou menos se movem ali, nessas diversas posições. Então, acho que é possível, sim, que dentro nessa situação de coalizão que você fala, eu até havia entendido colisão, que também é verdadeiro, né? Também é verdadeiro. Existe uma colisão que as pessoas se definem. Pelo menos os campos, são os partidos, os campos um pouco se definem. Então a gente vê hoje ali o que é os campos magnéticos que apontam para o campo, partidos de direita, partidos de extrema direita, que é uma coisa impressionante isso, né? Partidos progressistas, que claramente são de uma pauta progressista, radical até, partidos conservadores, e isso. O que tem faltado no Brasil são os eleitores para tudo isso, entendeu? Porque o que poderia chamar de polarização hoje é justamente isso, o fato de que não é que falte partidos de centro ou oferta de centro-direita e centro-esquerda. O que falta é eleitor que queira consumir isso. Os eleitores estão nos cantinhos, né, mais longe possível dos outros, e fazendo as suas seleções, e eles sabem muito bem o que é que eles estão selecionando, eu acho. Eu tenho uma última pergunta, assim, nos nossos 4 minutinhos finais.
como lidar com os haters nas redes sociais, porque o professor, principalmente no... Eu até brinquei recentemente, eu chamo Twitter, é como chamar Bom Preço de Paz Mendonça. Eu chamo Twitter. Da mesma forma como ajuda no processo de esclarecimento do campo político, e tem muita gente que retuita e concorda e assina embaixo, também tem uma legião de haters que acompanha o professor. Como é que lidar com isso? Bom, a primeira coisa é botar na cabeça de que eles não estão falando comigo. Eles nem me conhecem, eles não sabem quem eu sou. Então eles têm os marcadores deles lá e eles odeiam, né? Haters gonna hate, né? Que é o meme fundamental, né? Os odiadores querem odiar. Então é o alvo do momento, passou na frente, você olhou, né? As pessoas estão com muito ódio no coração, muita raiva no coração, furiosos e vestindo a camisa. Então tem uma forte identificação nesse momento com os grupos, sobretudo os grupos dos polos, né? Cada vez mais distantes, né, de uma grande parte de pessoas, inclusive pessoas que não participavam nem se interessavam por política até 2013, né, que entraram no jogo, entendem a política como uma guerra em que o outro lado é inimigo e quem não está do meu lado é inimigo também, né, não importa nem onde ele esteja. Então, a crítica que eu mais me divirto é se chamar de radical de centro, né? Esse radical de centro. Então é isso, porque na verdade, se não estou do lado exatamente, não professo os 10 dogmas da identidade, porque a outra coisa da identificação é a coesão social, né? Eles precisam ser... A coesão é importante, a imagem do sujeito é importante, a identidade é importante. O sujeito não é o sujeito que vota em Bolsonaro, vota em Lula. Ele é Bolsonaro, assim como alguém é Vitória, é Bahia ou, no meu caso, é Vasco, né? Então, é assim, o cara incorpora aquilo como uma identidade, de maneira que se o meu time perde, eu digo que foi o campo, eu digo que foi o juiz que foi ladrão. E se alguém lá fora não é nem uma coisa nem outra, como aqui em Salvador, né? Se você não é Bahia nem Vitória, para um lado não é porque você é Vitória enrustido ou você é Bahia enrustido, mas na verdade você é. Claro que todo mundo sai essa cartada, né? Eu também já usei muitas vezes, na verdade sou Ipiranga, né? Ou Galícia, né? Depende do tempo também. Mas Ipiranga costuma ser muito querido por causa de Irmanduz. Eu queria lhe agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. Só mais uma vez reforçar os 2 livros dos 4, né? Porque 3 já foram lançados. Esse lançamento, esse daqui, vou botar nessa câmera, esse lançamento hoje. Esse da Edufba, que é uma reedição de um livro lançado em 2004. Tem esse daqui, que já é uma versão ampliada, atualizada, já sobre a questão digital, na comunicação da Paulus. Teve um lançado este ano e um outro que já está no forninho para sair, né, professor? Já saiu, vai ser lançado em algum momento em outubro. Esse vai ser sobre os identitários. Que maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela honra da sua presença aqui. Conseguimos trazer o professor Wilson Gomes no Boa Tarde, mas espero que gente. No ano que vem, ano eleitoral, a gente já pensou? Vamos tentar. Com a agenda do homem é difícil. É acirrada. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela satisfação da sua presença. Boa Tarde Bahia continua, né, Victor Pinto? Isso, a gente continua no rádio, continua no YouTube e amanhã estaremos de volta aqui na tela da Band. Tchau, tchau. Um abraço, minha gente.